O livro de 1 Samuel, talvez 1 e 2 Samuel, que na verdade originalmente era um livro só, talvez seja o livro que mais tenha semelhanças com o conteúdo que nós vemos no Novo Testamento, da ação de Deus no meio do seu povo. Então, para nós faz muito sentido estudarmos todo o Antigo Testamento, mas em especial livros como esse de 1 Samuel. O povo está começando a entender um novo momento, como andar com Deus. Queria convidar você para ficar em pé aí comigo então, e nós vamos ler o capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler até o verso 16, mas na sequência nós também vamos prestar atenção até o final do capítulo 19. São 2 capítulos que a gente vai estar falando hoje. Então, capítulo 18, nós vamos ler até o versículo do 1 até o 16. 1 Samuel 18, do 1 ao 16. A palavra de Deus diz assim: Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões de que Saul o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto o povo como os oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam com alegria, com tambores e símbolos. Esta era a canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa como se fosse louco. Davi tocava harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Tua palavra foi lida e nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações. Nós sabemos, ó Pai, que nesse mesmo momento, Satanás, demônios, mesmo a nossa carne, estão atuando, ó Deus, para tirar a nossa atenção da Tua palavra. E nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos proteja agora e que Teu Santo Espírito produza em nós, ó Deus, uma atenção redobrada, clara na Tua palavra, que ela venha ser aplicada às nossas vidas. Que o Senhor nos proteja então nesse processo todo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Deus ou o diabo? Quem é que formou ou quem é que forma a sua identidade? É Deus ou é o diabo? Há uns anos atrás, bastante tempo na verdade, 25, 26 anos atrás, um pastor muito querido meu, ele tinha me convidado para pastorear o meu primeiro ministério junto com ele,
ele me chamou para ir numa vigília de oração, numa igreja pentecostal, aquela que é pentecostal até debaixo d'água. E lá fomos nós. Chegamos lá, nós vimos vários tipos de manifestações sobrenaturais, vários. Eram nitidamente sobrenaturais, não era só uma exacerbação das emoções, eram sobrenaturais, curas, milagres, mas teve uma em específico que me chamou bastante a atenção. Algumas pessoas, eles fizeram um círculo, um ambiente talvez desse tamanho, e algumas pessoas começaram a rodopiar num pé só. Eu não sei nem imitar como que eles faziam. Levantavam uma perna, levantavam um braço, colocavam outro braço assim, e eu acho que, a não ser um bailarino profissional, altamente preparado, ninguém conseguiria fazer o que eles estavam fazendo. E a gente tinha ali senhorinhas, a gente tinha ali homens idosos, a gente tinha crianças, todas fazendo a mesma coisa. Eu virei para esse meu amigo, profundo conhecedor da palavra de Deus, hoje ele tem 2 doutorados, na época ele ainda estava no estudo, mas também profundo conhecedor da ação do Espírito Santo de Deus. Eu perguntei para ele, o que você acha dessa situação? E ele falou para mim, Deus está agindo aqui, e Satanás também, os dois estão agindo. É difícil sabermos quem é quem, qual deles que está rodopiando é o Espírito Santo de Deus, qual deles que está rodopiando que é Satanás. A verdade, a nossa ação, nossa caminhada como cristãos, nós temos que chegar a essa maturidade de saber que nós não estamos livres do ataque de Satanás. Não só o ataque como usando pessoas ou usando situações concretas para nos atacar, mas em situações absolutamente sobrenaturais que podem vir sobre a gente. Crente, creio eu, não pode ser possuído por Satanás, mas ele pode ser influenciado no nível que nós não temos certeza até que ponto que pode chegar. Nós não sabemos. Nós sabemos que crentes em Cristo Jesus podem pensar, desejar, falar, mesmo atuar absolutamente influenciados por Satanás. E se você não é crente em Cristo Jesus, aí não há a menor esperança de que há alguma limitação para a ação de Satanás na sua vida. Ele domina, ele controla, ele tem você nas suas mãos. Quando nós olhamos esse texto que acabamos de ver, esse texto e a continuação dele até o fim do capítulo 19, nós temos uma situação absolutamente natural, ou parece ser absolutamente natural. Um rei sendo afetado por causa da sua inveja, pelo surgimento de um novo líder, um jovenzinho, não tem 20 anos de idade. E um rei com mais de 40, talvez mais de 50 anos, fica afetado na sua posição, internamente em primeiro lugar, mas depois também externamente, por causa do surgimento desse novo líder. Mas nas entrelinhas da vida, escondido atrás dessa realidade, que a gente talvez poderia identificar só como natural, Deus está agindo na vida de Davi, na vida de Jonatas, na vida de algumas pessoas, mas Satanás está agindo na vida de Saul, na vida de alguns homens, talvez na vida de muito mais pessoas do que eles queriam ou desejariam que fosse verdade. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Há uma preocupação, tem que haver uma preocupação nossa em diferenciar entre aquilo que é sobrenatural e aquilo que é espiritual, porque nós confundimos essas duas coisas, nós colocamos essas duas coisas como se elas fossem a mesma coisa. Se algo sobrenatural acontece em nosso meio, logo nós concluímos que é Deus agindo em nosso meio, pois não é bem assim que aparece na palavra de Deus. Sobrenatural é a ação do invisível que nós não queremos seguir, mas que pode estar ali, de demônios agindo entre nós.
Bom, sobrenatural também é a ação do invisível, agora de anjos e de Deus agindo entre nós. Como nós podemos saber qual sobrenatural é esse que está agindo entre nós? Nós temos que buscar discernimento. Espiritualidade, de uma forma geral, é a influência do invisível sobre as nossas vidas. Agora, a espiritualidade bíblica, a espiritualidade cristã, é a influência do invisível da ação de Deus em nossas vidas. Essas duas coisas estão em nosso meio o tempo todo. O que é que está influenciando e formando a gente? Porque o texto está dizendo para nós, em outras palavras, que não começou agora, começou antes, mas há uma ação formativa na vida de Davi. O invisível, a ação de Deus sobrenatural, está formando o caráter e a identidade e o comportamento de Davi. Mas ao mesmo tempo, não começou agora, mas está formando na vida de Saul e talvez de outros, uma ação que vem de demônios na vida deles. Pois é o grande drama que a gente está experimentando, vendo nesse texto ser experimentado. Como que nós discernimos o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Porque essa ação de discernir é fundamental para a nossa vida cristã. Quem é que forma você? O Espírito Santo de Deus ou o espírito do erro? Quem é que forma você? Sugestões demoníacas, vindo através, muitas vezes, inclusive de sentimentos, de pensamentos, de desejos que você acha que você produziu, ou influências do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? O que é que forma a sua vida? Então esse texto está dizendo para nós que nós temos que nos preocupar com aquilo que nos influencia, com o sobrenatural que nos influencia, com aquilo que é invisível e que nos influencia. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, mas antes um pouco, se não me engano, 16, ele fala que há uma obra da carne. Ali ele não apresenta necessariamente a ação demoníaca, mas fica claro no contexto de Gálatas e das cartas de Paulo, que quando a carne é falada da carne, é da natureza humana, ele também está falando que ela trabalha em conjunto com demônios e com o mundo. Nós temos três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E lá está falando também no versículo 22, que ser espiritual não é manifestar comportamento sobrenatural. Quem é espiritual é quem cura, quem faz milagres, quem fala em línguas e quem profetiza. Não é isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Lá o ser espiritual é quem anda sob a influência do Espírito Santo de Deus. Pode até não parecer estar fazendo algo sobrenatural, mas é algo sobrenatural que age na vida dele e forma então o caráter, a identidade e o comportamento dele. O que a gente vê nesse texto é exatamente esse andar no Espírito de Deus, sobre a influência de Deus na vida de Davi, ou andar sob a influência de demônios, como nós vemos na vida de Saul. Então eu queria resumir o que nós vemos nesse texto, capítulo 18 e 19, dessa forma: nossa identidade, caráter e comportamento são profundamente influenciados por forças invisíveis, sobrenaturais, pessoais. São pessoas, eles têm vontade, eles agem com base em um plano. Então, nossa identidade, caráter e comportamento são profundamente influenciados por forças invisíveis, sobrenaturais, pessoais. Portanto, saber escolher corretamente quem nos influencia é algo que precisamos tratar com imensa seriedade. Saber decidir e diferenciar, discernir quem é que nos influencia, se são anjos ou demônios, o espírito do erro ou o Espírito Santo de Deus, é de uma tremenda seriedade e necessidade para todos nós. Eu queria falar alguns princípios sobre isso com base nesse texto. Então, primeira coisa, acerca dessa formação que está acontecendo em nós a todo momento, sob influência do invisível, seja de Deus ou seja de outro invisível. Primeiro princípio: caminhar com Deus implica sempre
em construir amizade com pessoas que caminham com Ele. Veja, eu não sei se você se lembra, mas na semana passada nós comentamos que a sequência cronológica dos últimos 2 capítulos, ela está um pouco bagunçada, porque o capítulo 16 e 17, ele é organizado mais tematicamente, e não necessariamente cronologicamente. Logo antes do capítulo 18, não vem o final do capítulo 17, mas o final do capítulo 16, quando Davi é convidado para ir para o templo, não o templo, o palácio, para ficar acompanhando Saul, que já estava sendo atormentado por um espírito maligno, que foi enviado por Deus, logo depois que o Espírito de Deus saiu da vida de Davi. Na sequência, nós temos todo esse contexto anterior, que Davi vence uma batalha contra um gigante, Davi é levado para o palácio para trabalhar no exército e no comando de Saul, e ele faz tudo isso de forma fiel. E no capítulo 18, nós temos a informação que Jonatas, ao ver essa conversa que acontece nesse contexto de Davi com Saul, entende que Davi é um homem de Deus. Agora, quem é Jonatas? É um jovem segundo o coração de Deus, corajoso, fiel, como quase ninguém é. Nós lemos lá no capítulo 14 que Jonatas, antes mesmo da gente saber da história de Davi, fez em alguns momentos prova de Deus para saber qual que era a vontade de Deus, e quando Deus deixou clara a vontade dele, ele vai contra todas as circunstâncias, contra inimigos muito mais poderosos que ele, enfrenta esses inimigos, e uma vitória é causada ali por causa da entrega, da coragem, da vida de Jonatas. E agora Jonatas para e olha para Davi, e enxerga em Davi talvez a mesma coisa que ele já enxergou na vida dele, que servir a Deus é o bem mais precioso que nós temos, que crer em Deus e andar com Deus é aquela coisa mais importante que pode acontecer na alma de uma pessoa. E quando ele vê isso, o comportamento dele é absolutamente diferente do pai dele. O comportamento dele é amar Davi. Ele nem conhece ainda Davi, talvez na caminhada diária, talvez ele não fez nenhuma ação com Davi, talvez ele não estivesse naquela batalha junto com Davi, talvez ele não viu os detalhes da vida de Davi, mas ver a experiência de Deus com Davi marca Jonatas profundamente, e ele ama Davi como a si mesmo, é o que diz o texto. Ele diz que ele ama a Davi, o texto em hebraico diz, que é a língua original, do fundo da alma dele, do profundo da alma dele. Uma das coisas que nós vemos que o mundo tem dificuldade de olhar na igreja, a igreja verdadeira, não quem está tentando ser crente, mas a igreja verdadeira é o amor que nós temos uns com os outros, uns pelos outros. Quando nós olhamos o nosso vizinho, às vezes o nosso próprio parente, e nós às vezes demonstramos ou queremos demonstrar algum cuidado, algum carinho por essa pessoa, às vezes nós temos dificuldade, e muitas vezes nós simplesmente não temos carinho por eles. Mas quando nós olhamos ou conversamos com um irmão nosso, de uma tribo indígena, que nós não conhecemos, ou lá da China, ou dos Estados Unidos ou da Europa, quando nós identificamos alguém que serve a Jesus como nós servimos, parece que nós somos irmãos há muito tempo, parece que nós caminhamos há muito tempo, a nossa alma é ligada a essa pessoa. Talvez com alguns vai acontecer numa intensidade maior, talvez com outros uma intensidade menor, mas o fato é que Deus liga as nossas vidas a essa família da fé, de pessoas que andam com Ele. Então, a primeira coisa que nós vemos, as pessoas que querem andar e ser moldadas por Deus, precisam entender que Deus quer colocar diante de nós amizades espirituais. Nós podemos saber muito sobre uma pessoa, sabendo com quem ela anda. Nós podemos saber muito sobre nós mesmos, percebendo quem é que nos dá prazer numa conversa, quais conversas nos atraem, quais atividades nos atraem e com quem nós queremos fazer essas atividades.
Jonatas, talvez em algum sentido, muito mais maduro que Davi, já é um soldado experiente, já comanda o exército há muito mais tempo. Não tem dúvida, quando ele olha para Davi, de que ele tem que andar com aquele rapaz. Se você quer ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que esse texto mostra para a gente é: encontre homens e mulheres que andam com Deus e ande com essas pessoas. Encontre homens e mulheres que o palavreado dessas pessoas parece com a palavra de Deus, exprime, demonstra a vontade de Deus, e ande com essas pessoas. Ande com gente que a piada dela, quando ela conta alguma coisa com humor, você ri sem se sentir pecando por estar rindo por aquela coisa. Ande com pessoas que, quando ela fala de outro, você não se sente estranho, como se alguém estivesse sendo agora a gente falando mal de alguma pessoa, ou como se você estivesse participando de algo feio, porque está ouvindo o que alguém está dizendo para você. Então, escolha pessoas para andar com elas, que você tenha certeza que o Espírito Santo de Deus está agindo na vida delas, formando elas, produzindo pensamentos e sentimentos honrados e nobres da perspectiva do reino de Deus. Pois Jonatas faz exatamente essa ação. Ele escolhe andar com Davi, e a recíproca é verdadeira. Na hora, Davi também escolhe andar com Jonatas, e eles fazem um pacto, uma aliança. É a palavra que é usada no hebraico, é a palavra que nós vemos aqui, que no versículo 4, para selar essa aliança, Jonas tirou seu manto e entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Era para valer. Ele estava entregando a armadura dele para falar: nós estamos juntos na batalha. Não sei se você se lembra, só Saul e Jonatas tinham espadas, tinham armas de batalha. Saul tentou dar as armas dele para Davi lá atrás, não funcionou, mas agora o objetivo é outro, é selar uma aliança. Quando nós olhamos o contexto desse texto, fica claro que a aliança não é simplesmente entre duas pessoas, é uma aliança feita por causa da causa do mestre, da causa de Jeová, da luta que eles lutam juntos. Quantos irmãos nossos, quando nós chegamos no campo, nós fazemos, campo missionário, nós fazemos aliança com eles, mesmo sem saber toda a história deles. Eu lembro do Joshua. Nós nos encontramos a primeira vez num restaurante, na verdade a segunda. A primeira foi numa cafeteria, e eu não entendia ainda a cultura asiática, e a cultura asiática no geral não encontra em cafeteria, se encontra em restaurante, porque café você bebe em 5 minutos, mas comida você fica 1 hora, 2 horas, e eles querem gastar tempo. Então o primeiro encontro com ele, com Joshua, foi horrível, funcionou por pouco tempo. Ele iria trazer estudantes num local que o evangelho era perseguido, para o meu apartamento, e a gente abriu um seminário clandestino dentro da minha casa, e aquela era uma ação delicada, e nós gastamos 5 minutos para decidir todos os detalhes daquela ação, e eu pensei comigo: alguma coisa está errada, né? E na minha língua eu não gastaria 5 minutos para decidir coisas tão complexas. A próxima vez que eu marquei encontro com ele, 1 mês depois, nós marcamos num restaurante e ficamos 3 horas sentados comendo e conversando, a maior parte do tempo conversando, mas comendo bem. Mas em algum momento ele começou a contar a história dele. Ele contou para a gente todas as vezes que ele foi preso por causa do evangelho. Ele contou para a gente todas as vezes que ele foi torturado fisicamente por causa do evangelho. Ele contou para a gente todas as vezes que ele ficou longe da família dele, porque ele estava na cadeia, e ele não tinha como comunicar com a família dele, e o filho dele, que eu conheci depois, disse para mim que algumas dessas vezes eles se sentiram muito machucados, porque eles pensaram que o pai deles não gostava deles, tinha abandonado eles. A última vez, até aquele momento, ele tinha sido preso por 3 anos, mais ou menos, e no processo de ser preso por 3 anos, ele ficou 3 anos tido como morto pela família dele. Ele tinha voltado daquele local e ele tinha sido preso. O último momento dele na cadeia, penduraram ele, levantaram ele para cima
pendurado, bateram nas pernas dele, até quebrar os ossos da perna dele, deixaram ele pendurado 24 horas, e ele falou para mim que aí ele desmontou. Ele disse: olha, Senhor, eu fui preso tantas vezes, eu fui torturado tantas vezes, minha família sofreu tanto por causa disso, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, e ainda assim o Senhor me deixa de novo passar por isso. E ele disse que quando ele terminou de fazer essa oração de reclamação, Deus apareceu para ele, Jesus de Nazaré apareceu para ele e falou: eu também fui pendurado. Eu também fui pendurado. E ele disse que ele começou a chorar compulsivamente e falou: Senhor, obrigado pela tua graça que me permitiu sofrer a mesma coisa que o Senhor sofreu. Obrigado pelo que a tua graça me permitiu sofrer pelo teu reino. E ele contando aquela história para a gente, todos nós choramos. Era num restaurante que ninguém poderia saber o conteúdo do que a gente estava conversando. Então eu não sei o que eles pensaram. Um grupo de estrangeiros falando mal a língua deles, um nacional falando com a gente uma língua que todo mundo achava que a gente talvez não saberia detalhes, e todos nós ali, que não era só eu, tinha uns 5 missionários juntos com ele e o filho dele, todos nós chorando e nos alegrando, e estávamos unidos de uma forma que com a maior parte da minha família eu nunca nem cheguei perto. Nosso coração estava tão colado, tão junto, que a maior parte das pessoas que eu caminhei longo tempo aqui no Brasil nunca chegaram nem próximo disso. Pois o que acontece com Davi e com Jonatas é que a alma deles se conecta, porque eles estão num pacto, numa aliança de caminhada com Deus. Quem são as pessoas que você vê Deus agindo na vida delas e que você decidiu caminhar junto com elas? Elas não necessariamente vão ser pessoas da sua afinidade. Veja, Davi e Jonatas não tinham a mesma idade. Eles, do ponto de vista humano, não tinham o mesmo projeto. Davi iria, em algum sentido, tomar o trono de Jonatas. Então, não tinha algo óbvio para eles serem amigos do ponto de vista humano. Eles se tornaram amigos por causa das influências do Espírito Santo de Deus, da causa do reino de Deus, da entrega que os dois haviam feito à proposta de Deus para a vida deles. Segundo princípio que nós vemos nesse texto: nossa vida com Deus será provada não somente pelas circunstâncias ruins, mas acima de tudo pelos elogios que nós recebemos. Deixa eu repetir para você: a nossa caminhada com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, ao contrário do que você muitas vezes ouve falar aí nas rádios evangélicas, na televisão evangélica, em livros, ela não vai ser substancialmente provada por causa das circunstâncias ruins, mas ela vai ser profundamente provada por causa dos elogios que nós ouvimos, para nós ou para as pessoas que estão em volta de nós. Veja, olha o que acontece. Ao mesmo tempo que Jonatas tem a sua alma ligada a Davi, porque os dois servem a Deus, Saul também tenta ter uma demonstração de carinho por Davi, mas ele nunca chega nesse nível, porque ele não está seguindo a Deus, ele não caminha com Deus. E a proposta de Saul para Davi é bem diferente de Jonatas. O que Saul faz é: traz ele para cá e eu vou colocar ele como meu escudeiro. É mais ou menos essa lógica de Davi. Agora, de Saul. Agora, quem é Davi para ser colocado como escudeiro? Davi é o homem que venceu Golias, o gigante. Então, Saul aparentemente está honrando a Davi, mas o que de fato ele está fazendo é tentando colocar Davi no lugar dele. Você não é importante como meu filho Jonatas, você não é importante como eu mesmo, você não tem essa importância. No meio dessa circunstância, chega um grupo de pessoas, de mulheres, com tamborins. Quem já foi em igreja pentecostal de raiz sabe o que é isso. Com tamborins, tocando o tamborim e entregando uma profecia. No caso delas, tocando o tamborim, cantando músicas. E a letra da música é a seguinte: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul está tão consumido
por algo dentro dele, como inveja, como ira, como sentimentos ruins para Davi, em relação a Davi, que ele nem a poesia que aparece ele consegue interpretar. A música não necessariamente está dizendo que Davi é mais importante que Saul. Ao contrário, a música foi entregue para Saul, provavelmente de forma poética, dizendo: olha como o nosso rei é sábio, porque ele mata muita gente, ele vence as batalhas e ele atrai ainda heróis para lutar junto com ele, como Davi. Mas não é assim que Saul lê. Até a inteligência dele é achatada e diminuída, e a única coisa que ele consegue perceber é que eles estão elogiando a outra pessoa e não a ele mesmo. Veja só, não é só Saul que está sendo provado, Davi também está sendo provado, pois esse era o momento desse rapazinho do interior, ainda um adolescente, falar: mas eu venci Golias, eu venci um exército inteiro, eu sou o pivô da vitória do exército de Israel, eu não vou ser tratado como escudeiro mais, eu sou alto, eu sou grande, eu sou forte, eu fui ungido rei, e eu vou falar para eles agora o que Samuel fez comigo. Pois não é isso que Davi faz. Davi continua sendo o jovenzinho humilde, ele continua sendo um jovem cheio do poder de Deus, mas que não quer crescer, a não ser nas coisas que Deus faz ele crescer. Veja, quando nós olhamos esse texto, a gente precisa entender que é muito difícil para nós, para todos nós, largarmos ou entregarmos coisas para os outros, se nós não entendemos que essas coisas foram nos dadas por Deus, e Deus as gerencia e administra da forma como Ele quer. Em João capítulo 2, João Batista, ou é o 3, acho que é o começo do 3, João Batista tem uma experiência com os discípulos dele. Os discípulos dele estão rapidamente saindo e seguindo a Jesus de Nazaré, estão abandonando ele, e os discípulos dele chegam para ele, os que estão aí em volta dele, e falam: você está vendo o que está acontecendo? E João Batista fala: ninguém pode receber nada que não tenha sido dado por Deus. Se Deus deu isso para ele, é para ele, não é para mim. E alguns poderiam ler só até aí e talvez pensar que João Batista tinha algum tipo de sentimento ruim: passou meu tempo, agora eu não sou mais útil. Mas ele conclui esse parágrafo lá em João dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Pois é esse o sentimento que a gente vê nas entrelinhas do comportamento de Davi. Importa que cresça o reino de Deus, não importa através da vida de quem, eu sou só um instrumento. Mas não é isso que nós vemos na vida de Saul. O elogio daquelas pessoas quebra a vida de Saul, porque não veio para ele o elogio, veio para outra pessoa. Deus vai provar a gente, o mundo vai provar a gente, Satanás vai provar a gente, elogiando a gente, ou elogiando o outro que está perto da gente, para fazer a gente sentir inveja, para fazer a gente se sentir injustiçado. E veja, essas duas coisas caminham juntas. Tem pessoas que falam: mas eu não sou invejoso. Deixa eu falar para você, inveja é um pecado interno da alma, que se esconde no nosso coração de um jeito que é muito difícil encontrá-lo. Mas uma das pistas que nós temos, que a inveja se instalou, é quando nós nos sentimos injustiçados com o sucesso do outro. Quando nós nos sentimos injustiçados porque o outro tem o que nós não temos, quando nós nos sentimos rebaixados quando alguém cresce do nosso lado. Por que ele cresce e eu não cresço? Por que ele desenvolveu e eu não desenvolvi? Por que é assim que as pessoas dão honra para ele e não me honram também? Isso é uma manifestação clara de que a inveja se instalou em nossos corações. Então, na nossa caminhada com Deus, nossa vida com Deus, nós vamos ser provados muito mais por elogios do que necessariamente pelas coisas ruins que acontecem em volta de nós. Terceira coisa que eu queria ler com os irmãos, eu queria refletir com os irmãos, que a multidão sempre será um desafio para o nosso crescimento no relacionamento com Deus.
a multidão, a opinião da maioria, essa que muitas vezes nós falamos que a voz do povo é a voz de Deus, talvez nós não falamos nitidamente, claramente com a nossa boca, mas nós acabamos muitas vezes por acreditar nisso. Quando a gente vê pastores na internet sendo seguidos por milhões de pessoas, ele sim está fazendo a palavra de Deus crescer, olha quantos milhões de pessoas seguem ele. Ou quando nós vemos pessoas fazendo milagres, entregando profecias, ele sim está fazendo, e aí a multidão toma um poder definidor para nós, de quem é e quem não é servo de Deus, segue a Deus de verdade ou não, e não a palavra de Deus. Veja, quando nós olhamos essa canção, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, ela não é inocente. Ela, além de provar Davi e Saul, ela também mostra para a gente que o povo, a multidão, está muito desfocado. Não é Davi que está fazendo isso. Até Saul percebeu que Deus estava com ele. Em outros locais, como na batalha contra Golias, Davi deixa claro na sua fala que foi Deus que deu a vitória sobre o leão, sobre o urso e agora sobre o gigante. Então veja, Davi reconhece isso, mesmo Saul reconhece isso, mas a multidão em volta reconhece somente homens agindo. Olha como é diferente quando o povo já está caminhando com Deus e entendendo que é Deus fazendo. Êxodo capítulo 15, quando o povo terminou de ser liberto do Egito, e agora vem mulheres com tamborins, batendo e cantando uma música de louvor a Deus, lideradas por Miriam, irmã de Moisés. E olha como que é a letra, Êxodo capítulo 15, versículo 21, cantem ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Olha quando é diferente Deus agindo e produzindo maturidade não só numa pessoa, mas de um povo inteiro, num grupo inteiro. Então veja, a experiência formativa com a ação do Espírito Santo de Deus ou com a ação demoníaca não acontece só no indivíduo. Ela acontece também num grupo de pessoas. Às vezes nós vemos igrejas inteiras, uma igreja de uma cidade inteira, igreja de um país inteiro, servindo a Mamon, servindo a demônios, sendo influenciados por espíritos das trevas, porque eles não conseguem reconhecer a ação de Deus na história. Então veja, a multidão sempre vai trazer um desafio para a nossa caminhada com Deus. Sempre. Algumas vezes a multidão pode acertar, mas coloque isso no seu olhar. A multidão não é o local onde, via de regra, nós manifestamos quem nós deveríamos ser em Deus. A multidão é o local onde nós fingimos para não sermos colocados de lado. A multidão é o local onde nós podemos ser aquilo que nós somos, mas não no sentido de seguir a influência de Deus, mas no sentido de seguir a influência do mundo. Aqui todo mundo faz desse jeito, então eu faço também. Aqui todo mundo acredita desse jeito, então eu acredito também. Aqui todo mundo vive desse jeito, então eu vivo também. Aqui quando a gente canta música em louvor a homens. Aqui quando a gente vê vitórias, a gente fala que é porque esse pregador é bom, essa igreja é boa, aquele grupo musical é bom, então é assim que eu vou me comportar. Então aqui, na igreja do Senhor Jesus, quando há vitórias, nós precisamos trabalhar com o mesmo coração de Davi. É Deus que nos deu essa vitória, é Ele que construiu em nossas vidas. Não depende da nossa potencialidade, da nossa capacidade, mas a multidão não vai levar a gente nessa direção. Décadas eles sendo admoestados por Samuel, eles não entendem, mesmo assim, que há um perigo como povo de Deus, de se afastarem juntos da presença de Deus. Veja, depois nós vemos no capítulo 19, no versículo 16, que Mical, a filha de Saul, que se casa com Davi, e é isso que acontece lá. Davi é desafiado por Saul a matar 100 filisteus
e trazer o prepúcio desses 100 filisteus como dote, para ele poder casar com a filha mais nova de Saul. Isso era o dote. Na verdade, ele já deveria ter casado, porque quem vencesse Golias, a promessa é que ele casaria com a filha de Saul, o rei. Saul não dá para ele a filha. Aí Saul tenta enganá-lo aqui no capítulo 19 e oferece a filha mais velha para ele, se tão somente ele lutar por Saul. E Davi fala: não, quem sou eu para me casar com a filha do rei? Provavelmente o que ele está citando são duas coisas. Primeiro, ele sabe que é uma armadilha. Segundo, ele não tem o dote. É caro esse dote. Mas no segundo momento, a segunda filha de Saul, que é Mical, agora Saul dá um dote que supostamente Davi pode pegar, que é matar 100 filisteus. Isso aí Davi poderia. Mas o que Saul está querendo com essa situação? Causar a morte de Davi. É uma armadilha que Saul prepara. Mas Davi vai e mata 200 filisteus, não 100. 200 filisteus, e casa com Mical. Mas Mical é essa mulher mais nova, a filha mais nova de Saul, voluntariosa, imatura, manipuladora, e o texto diz para nós que ela, ao tentar ajudar Davi numa situação que Davi está fugindo de Saul, arma uma situação que na cama dela ela coloca um ídolo, o ídolo da casa, e cobre o ídolo da casa para fingir que é Davi, enquanto isso Davi está fugindo e indo para outro lugar. Depois a gente volta para esse pedaço da história, mas deixa eu só trazer para você isso aqui. Parece que ninguém tem estranheza naquele local em Mical, a filha do rei de Israel, que deveria ser o representante de Deus sobre a terra. Parece que ninguém acha estranho que ela tenha um ídolo, e não é um ídolozinho, é um ídolo grande, porque ele é colocado na cama e coberto para fingir que era Davi que estava ali deitado. Parece que eles não acham estranho que eles estão seguindo demônios, porque é isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 a 21, que atrás de todo ídolo tem um demônio. O ídolo em si, a peça que está ali, a imagem que ali não tem poder nenhum, ela não tem a capacidade nenhuma, mas o demônio se vale dessa situação, Satanás se vale dessa situação para aprisionar pessoas, para destruir a vida de pessoas, para destruir famílias, para destruir um país inteiro. Então veja, o que está acontecendo aqui não é só esse grupo de pessoas que cantam louvor a homens e não a Deus. O que está acontecendo não é que simplesmente que nós temos um rei que se afastou dos caminhos do Senhor. O que está acontecendo aqui é que esse povo, que é considerado o povo de Deus, ainda alimenta ídolos no meio deles. Cuidado com a multidão. Grande parte dos evangélicos brasileiros, nós podemos já considerá-los nominais. Podemos considerá-los como pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a Deus, que não sabem os parâmetros do reino, não sabem o que é a missão do reino de Deus, e ainda assim se consideram como parte do reino de Deus. Então, cuidado com o que a multidão acredita. Quarto princípio: não podemos confundir sobrenatural com o espiritual, sob a pena de nos colocarmos sob a influência demoníaca, pensando em estar sendo influenciados por Deus. Veja, no capítulo 18, ainda onde nós lemos, no versículo 10, diz que vem um espírito maligno enviado por Deus que se apodera de Saul. No capítulo 16, isso já havia acontecido quando o Espírito de Deus, no versículo 14, sai de Saul, então ele envia um espírito maligno. Tanto lá no 16, quanto aqui no 18, a palavra em hebraico é nabi, ou nabi. E essa palavra significa a mesma palavra que depois no versículo 19, lá na parte do fim, fala que Davi profetizou. Saul profetizou. Não só Saul profetizou, mas os oficiais de Davi, os soldados de Saul profetizaram. Qual foi essa situação?
Davi está fugindo de Saul, a partir do versículo 19, do capítulo 19, versículo 18, Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel e contou-lhe tudo que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote. Quando Saul foi informado que Davi estava em Naiote, em Ramá, enviou oficiais para o prenderem. Quando chegaram lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul e eles também começaram a profetizar. A mesma palavra do capítulo 18, versículo 10, é essa mesma palavra aqui. Sendo que no capítulo 18 é um demônio que toma posse de Saul e faz ele ficar, talvez não como um profeta do jeito que a gente imagina, mas em transe, que é o primeiro significado dessa palavra. Ele se comporta semelhante àqueles profetas. Mas no capítulo 19 agora, eles também entram em transe e é o Espírito Santo de Deus, não trazendo bênção para a vida deles, mas trazendo julgamento para a vida deles. Eles são inutilizados, eles são inúteis na tarefa que eles são enviados. E quando Saul cai sobre a mesma situação, olha o que é dito, 24: Saul rasgou suas roupas e despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando, estando em êxtase, tomado, fora de si. É a palavra que no 18 diz que ele ficou como se estivesse louco. Meus irmãos, prestem atenção. Sobrenatural não significa necessariamente espiritual, do ponto de vista bíblico. Sobrenatural pode ser Satanás influenciando a vida de uma pessoa para ela profetizar, para ela ter visões, para ela curar, para ela fazer milagres. Pode ser Satanás fazendo na vida de pessoas. Converse depois com quem tem dons de discernimento espiritual, quem tem experiência com isso, que você vai ver que mesmo profetas que declaram sua vida a Deus, muitas vezes recebem mentiras de demônios, de anjos das trevas, e passam para frente como se viessem de Deus. Mesmo homens e mulheres de Deus, por algum momento difícil nas suas vidas, podem aceitar a influência de Satanás e entregarem na igreja como se fosse palavra de Deus. Mas no capítulo 19, é ainda outra coisa que está acontecendo. É a mesma palavra, eles entram em transe. Mas no capítulo 19, com os oficiais de Saul e com Saul, é o próprio Deus que vem sobre eles. E algumas pessoas podem achar que toda vez então que Deus vem e faz algo sobrenatural, que Ele está trazendo bênção para a vida da pessoa. Meus irmãos, Deus também vem para nos julgar. É como se o texto estivesse dizendo para nós, ou a situação narrada estivesse dizendo para nós, que há um tempo em que a paciência de Deus se encerra. Então é isso que vocês estão querendo? Agir fingindo que estão agindo para mim? Agir fingindo que estão agindo no meu poder? É isso que vocês querem? Então eu vou entregar para vocês algo que vai tornar vocês inúteis, que vai humilhar vocês diante das pessoas. É dramático isso, porque no geral nós não lidamos com essa realidade de ter anjos e demônios, a experiência de Deus e a experiência de Satanás ao mesmo tempo no mesmo lugar. Anos atrás eu ouvi um missionário da África, trabalhando na África, chegando e falando para a gente o seguinte: quando a gente começou a trabalhar com os nossos irmãos africanos, eles começaram a falar, eu vi um demônio aqui, outro, eu vi um demônio ali, e eles viam um demônio o tempo todo. E a gente ficou com o coração apertado. Nós temos que fazer alguma coisa, uma sessão de descarrego, alguma coisa temos que fazer aqui. E os irmãos africanos, Moçambique era o país, viraram para eles e falaram: não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é o seguinte: isso é normal. Talvez no seu país você não aprendeu a ver isso, mas aqui a gente vê. Deus abriu os nossos olhos e a gente vê. E o que a gente tem que fazer não é ficar numa loucura de querer ficar expulsando o tempo todo o demônio, é ter certeza se o Espírito que está falando com a gente veio de Deus.
se esse anjo que está vindo falar com a gente veio de Deus ou não, se esse milagre que está acontecendo é de Deus ou não. É isso que a gente tem que ter certeza. E o missionário então aprendeu naquele contexto que mesmo nos ambientes dentro da igreja há demônios influenciando as pessoas. Mesmo nas nossas mentes e corações, Satanás põe pensamentos, sentimentos, desejos, opiniões, mesmo nos crentes, e nós achamos muitas vezes que fomos nós que produzimos isso, e é Satanás tentando a gente. Se você chegar num piano e abrir, piano é um instrumento de corda, não sei se todos sabem disso, e se você bater um diapasão em cima do piano, ele vai tocar a nota Lá, o tom Lá. Você bate o diapasão em cima, a corda Lá do piano vai tremer, mesmo sem você bater nela. Eu nunca fiz esse teste, eu li e achei legal esse negócio, mas isso é uma ilustração para a forma como Satanás age em nossas vidas. Ele pode até não tocar em você, mas ele sabe qual diapasão tocar. Você sabe o que é o diapasão, né? Ele é em formato de V. Quando você bate ele assim, ele faz o tom lá. E é dessa forma que a gente afina, por exemplo, instrumentos de corda, né? Hoje tem diapasões digitais, então você não precisa mais dessa ferramenta. Satanás sabe qual o tom que faz você se comportar da forma errada, que faz você desejar coisas erradas, que faz você pensar e alimentar opiniões erradas. Então, preste atenção, nós não podemos confundir sobrenatural com espiritual, sob pena de nos colocarmos sob a influência de demônios, ao invés de nos colocarmos sob a influência de Satanás, ou de Deus. Anos atrás, um amigo nosso, na China, estava discipulando um pastor, já crente há algum tempo, mas ele queria ser discipulado como líder, e esse pastor ouvia um anjo, há anos, vindo falar com ele, orientando ele no ministério dele, aonde ele tinha que plantar a igreja, como evangelizar alguém. Um anjo trazia informações detalhadas do que ele tinha que fazer no ministério dele. Só que tinha algumas coisas que não batiam bem, algumas coisas pareciam não fechar com a palavra escrita de Deus, que é a nossa única regra de fé e conduta. E esse amigo meu começou a orar com aquele pastor, para que Deus revelasse que aquele anjo era de Deus, aquele anjo que estava há anos andando e orientando aquele pastor. O anjo, na próxima vez que ele apareceu, se mostrou como ele era, um espírito demoníaco, orientando um pastor por anos, por anos. Aí você pode pensar, mas isso está longe de mim. Mas olha o que acontece na vida de Saul. Saul tem inveja dentro dele, e não pense você que foi Satanás que colocou lá dentro essa inveja. Saul tem raiva dentro do coração dele, e não pense que foi Satanás que criou essa raiva no coração dele. A raiva foi iniciada num dia, e ele dormiu com aquela raiva, com aquela inveja, e Satanás soube exatamente onde ele poderia colocar o pé na vida de Saul mais uma vez, e produzir no coração e na vida dele mais uma vez o mesmo pecado que ele estava cometendo antes. Veja, nós lemos no versículo 9, que daquele momento em diante, Saul começou a olhar com suspeita para Davi, no versículo 9, aí ele dorme, e no versículo 10, no dia seguinte, um espírito maligno vem até ele. Ele dorme com um pecado interno dele, ele dorme com um pecado que ninguém vê, mas ele sabe que está lá dentro. Ele dorme com a inveja, com a raiva, com o menosprezo dentro do coração dele. E Satanás sabe como usar aquilo que estava no coração dele, como ele sabe como usar aquilo que está dentro do nosso coração. Cuidado, cuidado. Sobrenatural não é necessariamente influência do Espírito Santo de Deus. A influência do Espírito Santo de Deus, ela é checada, ela é confirmada pela palavra de Deus. Influência do Espírito Santo de Deus é compartilhada por homens e mulheres que andam com Deus e conhecem a voz de Deus. Experiência com o sobrenatural nunca pode ser uma experiência que eu vivo sozinho lá e eu acho que Deus fez em mim o que não fez em ninguém. Esse pensamento, que Deus fez em mim e não fez em ninguém,
é o de Lúcifer. Eu sou maior e ninguém se compara comigo, ninguém é tão bom quanto eu. Não é um pensamento que Deus coloca em nossas vidas. Quinto princípio, e eu vou caminhar para o fim. O sucesso é algo bom em nossas vidas somente se ele vem de Deus e é usado para a glória de Deus. Tem dois locais, dois movimentos para a gente entender se o sucesso é uma bênção de Deus. Se a gente tem convicção que ele veio de Deus, e se nós agora temos a convicção que estamos usando para a glória de Deus. Se em alguma das duas pontas ele se quebra, esse sucesso na sua vida não vem de Deus. Talvez ele tenha vindo, mas ele não é mais usado para a glória de Deus. Saul recebeu de Deus o reinado, mas ele não usa para a glória de Deus o reinado. Então agora o reinado é um peso em cima dele, que esmaga ele. Ele não consegue sobreviver vendo outras pessoas sendo levantadas por Deus. É algo muito pesado para nós carregarmos nas nossas costas o peso de sermos crentes sem o Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos. É como a pessoa tentar ser o que ela não é por muito tempo. Logo ela vai se mostrar como lobo, porque ela não consegue ser ovelha. Veja, quando nós olhamos isso, o que nós olhamos na vida de Davi é que o sucesso que ele recebe de Deus, de ter matado Golias, de ser um homem segundo o coração de Deus, ele desemboca numa vida que glorifica o nome de Deus. Ele não entrega o sucesso dele para outra coisa. Ele não diz que o sucesso dele vem das escolhas dele, da capacidade dele, da experiência dele, não vem desse lugar. Uma das coisas que nós não entendemos é que capacitação e sucesso no reino de Deus e, portanto, em toda a realidade, não são duas coisas ligadas necessariamente. São dois presentes desligados um do outro. Podem os dois serem entregues para uma pessoa ou não. Deus dá para algumas pessoas habilidades, capacidades, e dá para outras pessoas sucesso. Nem sempre ele dá para as mesmas pessoas. Há pessoas que não têm muita habilidade, mas Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, dá para essas pessoas sucesso ministerial, empresarial, na vida conjugal, dá para essas pessoas. Por quê? Eu não sei. Deus sabe por que ele faz isso. Há outras pessoas que Deus dá habilidade, são teólogos, são excelentes professores, são intelectuais, mas por algum motivo Deus não dá sucesso para elas. Nós recebemos essas duas coisas de Deus e muitas vezes não entendemos. Eu tenho uma pista, porque eu acho que Deus não coloca essas duas coisas necessariamente conectadas uma com a outra, ou dependentes uma da outra. É porque se toda vez que nós tivéssemos sucesso, o único jeito da gente achar a relação com o sucesso são as nossas habilidades, todos nós estaríamos fadados a cair no mesmo erro de Saul. Eu consegui, eu fiz. Ninguém pode se levantar para tentar me roubar de alguma forma minha glória. Mas quando nós entendemos que essas duas coisas são presentes de Deus, e glória ao nome de Deus quando Ele nos dá as duas, quando Ele nos dá habilidades, como deu para Davi, mas também dá sucesso, como Ele também deu para Davi. Mas a verdade é que Deus deu habilidades para Jonatas e não deu sucesso para Jonatas. Pelo menos no sentido de se tornar rei, que era por direito, humanamente falando, ele não se torna rei. Ele é morto no campo de batalha. Então veja, o sucesso é algo bom em nossas vidas só quando usado para a glória, vem de Deus e é usado para a glória de Deus. Salmo capítulo 1 é dito para nós claramente, que se a gente meditar constantemente na palavra de Deus, ela vai formar os nossos corações e tudo que nós fizermos, nós vamos ser bem-sucedidos, no sentido de que nós vamos ter contentamento. Então, nesse sentido, o sucesso é para todos nós, na presença de Deus. Vamos um pouco para frente, meus irmãos. Sexto princípio. Eu vou caminhar mais rápido. Sempre existirão inimigos que se levantarão contra a gente.
mas também sempre Deus nos dará amigos para a nossa caminhada. Sempre pessoas vão se levantar contra nós. Algumas delas claramente vão se levantar contra a gente. Saul, na medida que o texto vai caminhando, ele vai parando de trabalhar escondido, e em algum momento ele fala: eu vou matar a Davi. Ele não fala em algum momento mais em segredo, ele fala: eu vou matar Davi. Não vai ser mais algum plano escondido para matar, não, ele fala: eu vou matar Davi. Alguns dos nossos inimigos vão ser tão claros assim. Satanás, certamente ele é assim. Ele quer roubar, matar e destruir a sua vida. Mas ele vai levantar homens e mulheres que vão se levantar contra você. Também nós vamos ter entre nós, sendo levantados por Deus, amigos. Olha só que situação dramática é essa de Davi. O pai dele nem lembra dele, que ele poderia ser sequer considerado para aquela posição. Os irmãos dele, muito menos. O mais velho critica ele no campo de batalha, como vimos semana passada. Agora ele vence Golias, já era para ser considerado um herói, mas vai para a corte de Saul, e Saul começa a atacar lança nele, para tentar encravar ele na parede, fazer ele um objeto de decoração. Saul desvia da lança por 2 vezes numa situação, e depois mais uma em outra situação. Então ele tem que aprender a tocar, ele tem que aprender a vigiar, ele tem que aprender a desviar de lança, tudo numa mesma situação. E nessa mesma situação, em algum momento, ele casa com a filha do rei, e ele tem que fugir do rei que agora quer matá-lo. Saul enviou, versículo 11 do capítulo 19, soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse na manhã seguinte. Então agora ele tem toda essa situação só agravando, só ficando mais confusa, só ficando mais difícil. Eu conheço pessoas que por muito menos entrariam em depressão. Veja, eu não estou falando daquela depressão por causa de hormônios, por causa de qualquer coisa no aspecto ou na condição física, mas depressão porque vê a situação crescendo em volta dela como um peso na vida dela. Mas Davi não entra em depressão. Davi sabe que Deus está cuidando dele. E uma das formas que Deus cuida de Davi é levantando um amigo mais chegado que o irmão. Provérbios capítulo 27, o filho de Davi, Salomão, escreve sobre isso. Há amigos que são mais chegados do que um irmão na carne. E Davi ganha de presente no meio desse caos o outro grande herói que aquele momento tem no meio do povo de Israel, que é Jonatas. Mas deixa eu falar para você, a sua vida pode estar muito difícil agora, e ela pode ficar ainda mais difícil nos próximos meses. A gente ora para que Deus não deixe isso incumpridar, ou talvez em um outro momento lá na frente você vai enfrentar o dia mau, que Paulo fala em Efésios capítulo 6, mas saiba que nesse momento sempre Deus levanta homens e mulheres em volta de nós, como levantou Jonatas. Deus levanta igrejas em cidades como a nossa, que tem homens e mulheres caminhando com Ele. Aí eu vejo desigrejados ou pessoas que nem conhecem a Deus falando: eu não tenho amigos, eu não tenho roda de pessoas que possam me dar uma rede de segurança. E eu fico pensando, por que essas pessoas não vão atrás daquilo que Deus nos oferece? E uma dessas coisas que Deus nos oferece são pessoas. Deus nos entrega pessoas. Há 4 textos no Novo Testamento que falam de dons espirituais, mas um deles, que é Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, é muito interessante o jeito que Paulo constrói, porque lá ele não fala que Deus deu pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos. Ele fala que Deus não deu dons, Deus deu pessoas que têm esses dons. O presente não são os dons, o presente são as pessoas. Então Deus nos dá pessoas para cuidar da gente. Jonatas cuida de Davi. Mical, que é a filha mais nova,
ardilosa, voluntariosa, manipula as pessoas, tem um ídolo na casa dela. Saul, que é o pai dela, resolve dar ela para Davi, porque sabe que ela seria uma tentação para Davi, mas até ela é usada por Deus para livrar Davi da mão de Saul. Então Deus coloca pessoas na nossa caminhada. Sétimo princípio, e eu vou terminar com esse: a ação sobrenatural de Deus pode vir para nos abençoar ou para nos julgar. Nossa caminhada definirá qual dos dois vai ser o final que nós vamos ter. No capítulo 19, nós lemos a partir do versículo 18, algumas partes, mas nós lemos depois, por exemplo, no 24, que Saul rasgou suas roupas e despido deitou-se no chão. Mas tudo isso acontece, como no versículo 23 diz, que no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul, como havia vindo sobre os oficiais. Uma ação sobrenatural de Deus. Agora não é mais demônio. Veja, mas Deus não está agindo na vida de Saul como agiu na vida de Davi. Veja, o próprio Saul e o povo todo, como no versículo 14 do capítulo 18, fala: Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Então o Senhor estava agindo na vida de Davi, formando o caráter, formando a vida, preparando a caminhada. Mas agora no capítulo 19, quando o Senhor vem até Saul, produz nele um movimento nas emoções, um êxtase, algo que tira ele do controle dele e faz com que ele não tenha nada de bênção naquele momento. Ele tenha julgamento na vida dele. Será que Deus não julga? 3 julgamentos são apresentados na palavra de Deus. Um julgamento é aquele que não entrega a sua vida a Cristo Jesus, já está julgado, porque ele mesmo decidiu ficar longe de Cristo Jesus. Então, quando Cristo voltar, ou quando essa pessoa morrer, infelizmente a decisão dela é: eu vou continuar como condenado. Segundo julgamento, se é que a gente pode dizer que é julgamento, é que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente plantar para o Espírito, a gente vai colher coisas do Espírito. Se a gente plantar para a carne, a gente vai colher coisas da carne. Se a gente plantar paz, bons relacionamentos, se a gente plantar as coisas que têm a ver com o reino de Deus, nós vamos colher isso na nossa caminhada. Mas se o contrário for a nossa caminhada, nós plantarmos coisas ruins, é disso que nós vamos colher nas nossas vidas. Deus misericordiosamente não nos entrega tudo que nós mereceríamos, mas isso não significa que Deus não deixa a gente colher parte, muitas vezes uma grande parte daquilo que nós mesmos queremos plantar e, portanto, vamos colher. É o que está acontecendo com Saul, por exemplo. Mas existe um terceiro julgamento que a palavra de Deus traz. Ela fala que aqueles que já fazem parte do reino de Deus, mas que não entendem, não se comportam, não vivem, não atuam com a seriedade que o Espírito de Deus, a santidade de Deus exige, é falado para nós que Deus vem em nossas vidas e nos julga nesse momento da história. 1 Coríntios, capítulo 11, é um desses momentos que a palavra de Deus fala. Se você quiser saber um outro momento, Atos capítulo 5, quando fala de Ananias e Safira, na igreja mentem para o Espírito Santo de Deus e por isso caem mortos, no meio de um avivamento. Acima de tudo, não brinque com Deus. Todos os momentos nós não devemos brincar com Deus, mas quando o poder de Deus está claramente manifesto no meio da gente, se preocupe ainda mais com isso. Mas olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz da seguinte forma: examinem-se, versículo 28, antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, pessoas que seguem a Cristo, o propósito do corpo de Cristo, que é a igreja, a missão da igreja, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento para si mesmos. E aí ele fala que julgamento que é que vem, versículo 30, por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Julgamento na igreja de Deus.
É óbvio que eu oro todos os dias para Deus não vir com esse julgamento sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos ter clareza de que o momento para a gente definir qual que vai ser o destino das nossas vidas é hoje. Não pode ser amanhã. Tanto no sentido de salvação eterna, quanto no sentido da nossa entrega agora ao projeto, à causa, à vida que Deus tem para nós. Há 3 conversões, eu tenho falado de 3, vou falar mais 3 coisas para vocês. 3 conversões que nós temos: conversão a Cristo Jesus, conversão à santidade. A pessoa entrega a vida dela a Cristo Jesus, mas ela ainda não entendeu que ela tem que ser santa. Então, em algum momento, o Espírito Santo de Deus trabalha os nossos corações para a gente entender que a gente não pode caminhar como qualquer outra pessoa, mas somente como o Espírito Santo de Deus nos autoriza. Santidade. E aí é uma terceira conversão que a palavra de Deus nos traz, que é quando nós nos convertemos à causa do Mestre. Essas 3 deveriam acontecer rápido na vida do crente, mas infelizmente muitos crentes nem mesmo consideram que o vinho novo do Evangelho não vai entrar dentro de uma estrutura velha de vida, que a proposta nova do Evangelho não vai se misturar com um estilo de vida decadente por causa do pecado. Então eles não decidem por queiram caminhar uma vida santa. E muito menos ainda cristãos olham para a realidade e a interpretam do ponto de vista de Deus, que a história está caminhando para um fim, e que antes que ela encerre o seu desenrolar, eu preciso colocar tudo que eu tenho para o projeto do reino, porque não tem nenhum dinheiro que eu vou levar comigo para o novo céu e nova terra, porque não há roupa preciosa, não há carro, não há bem, não há nada que eu tenho que eu vou levar para depois. Então é agora que eu tenho que colocar essas coisas para o uso do reino de Deus. Quão poucos cristãos entenderam isso? Quão poucos cristãos entenderam que a sua vida não vale nada, a não ser que cumpra o propósito e a missão que Deus deu para você, como Paulo fala em Atos capítulo 20, versículo 24. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que todos nós possamos chegar nessa mesma proposta. Davi, séculos atrás, milênios atrás, foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu, ele foi tocado pela graça e ele entendeu que assim ele tinha que se entregar e caminhar. Capítulo 1 de Pedro, no versículo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, Pedro diz da seguinte forma: livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que comprovaram da bondade de Deus. Parece que há algo em nossos pecados internos que nos afastam completamente de experimentarmos esse leite espiritual, esse crescimento na graça que Deus tem para a vida de todos nós cristãos. Eu quero concluir de 2 formas. Escolha caminhar com pessoas que conhecem a Deus. Não necessariamente você tem que abandonar os seus amigos que não caminham com Deus, mas não deixe que eles definam a sua agenda. Não deixe que eles definam o seu vocabulário. Não deixe que eles definam os seus conceitos. Coloque na sua agenda essa importância de ter homens e mulheres mais novos ou mais velhos que você, não interessa, mas que andam com Deus, que eles sejam para você o modelo de como você tem que viver. Segundo princípio, cuidado com o sobrenatural e a confusão que se faz com o espiritual. Ser espiritual é ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus, a fazer a vontade de Deus, a andar como Deus quer, a ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Ser espiritual não é fazer milagres. Se Deus quiser fazer milagres, nós queremos. Ser espiritual não é falar profecias. Se Deus quiser falar através de nós, nós queremos. Ser espiritual não é praticar curas. Se Deus assim quiser, nós queremos. Mas ser espiritual
é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e seguir mesmo contrário às circunstâncias em volta de nós. Vamos ficar em pé para nós orarmos, queridos? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti e nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha produzir em nós agora essa espiritualidade do reino de Deus, essa caminhada, ó Deus, que traz glória ao Teu nome, que aumenta a nossa perspectiva da graça, que nos envolve com coisas que fazem sentido, que transformam a vida dos outros através da nossa vida. Deus, que o nosso olhar seja como o de Davi, de Jonatas, nos ajuda, ó Pai, a caminharmos na direção que o Senhor tem para